Prezados amigos do nosso site, hoje o assunto é oração. Muitas pessoas chegam até mim e perguntam, mas o que é orar? Como eu aprendo a orar? Bem, oração é dialogar, é cultivar a relação, é colocar-se diante de Deus como filho, que confia, que se abre, que busca não só a orientação, mas que busca carinho, que busca amor. Oração, portanto, é relação, é cultivar o relacionamento com Deus, a comunhão com Deus. E para nos ajudar na reflexão, eu vou recordar aqui duas passagens dos Santos Evangelhos. A primeira passagem é aquela muito conhecida, em que duas pessoas estão em oração. Um é o fariseu, ele entra no templo e vai até a frente. E ele fica de pé e ele se coloca diante de Deus, não como filho, não como quem quer cultivar a comunhão, a relação, não como quem quer ouvir, mas ele se coloca diante de Deus como alguém que tem cobranças a fazer, alguém que não consegue sair de si. E ele reza assim: Senhor, o Senhor me conhece, porque eu rezo mais do que a Sagrada Escritura pede. Eu faço jejum mais vezes do que a Sagrada Escritura pede. Eu dou esmola para todos os pobres que eu encontro. Eu não sou como esse, sem vergonha, vagabundo, ladrão, traidor da pátria que está aí atrás. Era justamente o outro que estava lá no fundo, não teve coragem de ir até a frente para orar. Ele lá no fundo se colocou de joelhos e a sua oração era uma abertura total para com Deus. Senhor, tem piedade de mim, porque a minha vida não anda bem. Eu me afastei do Senhor, eu tenho pecado gravemente, eu tenho traído minha pátria, meus irmãos, tem piedade de mim. São duas posturas bem diferentes, e Jesus mesmo conclui: este publicano voltou para casa justificado, perdoado, porque a sua oração foi verdadeira. Ele se colocou diante de Deus como filho, como alguém que ama o Pai, que respeita o Pai, que confia no Pai, como alguém que está buscando cultivar, reatar, melhorar a sua comunhão com Deus. Já o outro, Jesus disse, não recebeu o perdão, mesmo porque não pediu. A outra passagem do Evangelho que também nos ajuda muito é justamente a parábola dos dois filhos. Aquele filho que de repente se cansou da casa do pai, da vida, do lar, pediu a sua parte da herança e foi embora. Foi embora, caiu no mundo e de repente gastou tudo que tinha, perdeu toda a sua fortuna, e aí começou a refletir sobre como era a vida na casa do pai e começou a refletir sobre a vida no mundo. Enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha amigos, ou seja, quando perdeu tudo, ficou sozinho, isolado. Ele refletiu então sobre o verdadeiro amor, as verdadeiras relações. E ele decidiu voltar para casa. Decidiu voltar para casa e pedir perdão ao pai. E até mesmo que o pai não o considerasse mais como filho, como herdeiro, mas que o aceitasse pelo menos como servo. O outro filho nunca havia saído de casa. Mas ele revelou o seu interior quando o seu irmão voltou. E o pai acolheu o irmão de volta com festa, com alegria. Quando ele percebeu a atitude do pai, ele se revelou. Ali, apesar de nunca ter saído de casa, ele revelou que também não tinha cultivado devidamente a sua relação com o pai, sua amizade com o pai.
Ele estava interessado só em que o pai talvez morresse logo para ele ficar com toda a herança. Ele não pensa como o pai, ele não age como o pai, ele não perdoa o irmão, não admite que o pai perdoe o irmão. Então aqui, essas duas passagens nos ajudam a entender um pouco o que significa oração. Oração é simplesmente cultivar a relação com o outro, no caso com Deus, cultivar a amizade a ponto de abrir-se totalmente, de confiar, de buscar orientação, de buscar luz, de buscar carinho. Né? Quanto à metodologia, existem muitas formas de oração. Eu vou apresentar aqui uma simples, prática e antiga na tradição da igreja, conhecida como Lectio Divina. E consiste em quê? As pessoas querem saber, mas como é que eu faço? Como é que eu rezo? Como é que eu oro? É muito simples. Sempre a oração deve ser feita com a palavra de Deus na mão. De preferência, o Evangelho de cada dia. Então, toma-se o Evangelho do dia, lê-se o texto, primeiro passo. Lê-se o texto, serenamente, tranquilamente. Se for preciso reler, o primeiro passo é muito importante, porque é ler o texto e procurar entender do que trata esse texto. O que esse texto, qual é o contexto, quem são as pessoas que estão participando, quem são os protagonistas desse texto. O que diz o texto é o primeiro passo. Segundo passo, depois que eu dei o primeiro passo, li o texto e procurei entender do que trata o texto, o segundo passo é o que Deus me diz a mim com esse texto, nesse texto, nesta passagem. O que eu percebo que Deus está a me dizer. No terceiro passo, então, primeiro passo, ler o texto, entender o texto, do que ele trata. Segundo, responder a pergunta, o que Deus está a me dizer. O terceiro passo é, o que esse texto da palavra de Deus me leva a dizer a Ele. O que este texto da palavra de Deus me leva a tocar no assunto com Ele. O texto pode me levar a um sentimento de gratidão, a um louvor. O texto pode me levar a um desabafo com Deus. O texto pode me levar a um pedido específico, especial, sobretudo se for na linha da conversão. Porque a nossa oração com Deus não pode ser simplesmente interesseira, como aquela do fariseu, né? Que ele apresenta a Deus todos os seus méritos e como quem diz, agora o Senhor está me devendo, agora o Senhor tem que me dar tudo que eu vou pedir. Não é, quando se trata de pedido, por isso que é importante também, esqueci de dizer, mas vou dizer agora, antes mesmo de começar a ler o texto, é importante invocar o Divino Espírito Santo. Porque é só com ele, com a luz do Espírito Santo, que nós conseguimos dar o primeiro passo, entender o texto, dar o segundo passo, que é receber a palavra que Deus tem para mim por meio desse texto e, sobretudo, dar o terceiro passo, à luz do Divino Espírito Santo. O terceiro passo é o que essa palavra me leva a dizer a Deus, a colocar agora aqui diante de Deus. Um louvor, um desabafo, um pedido. E, por fim, o quarto passo, que é serenar o espírito e, diante dos três passos já percorridos, serenar o espírito e permanecer algum instante, alguns minutos, aí depende muito de cada um, do tempo disponível, né? Em simples contemplação. É um espírito, digamos assim, do ser humano, é como uma criança que simplesmente está aconchegada nos braços do pai ou da mãe. Nesse quarto passo também, logo em seguida, antes de encerrar essa contemplação, é importante, cada dia, nesses 4 passos, que a gente se pergunte como eu vou colocar em prática hoje essa palavra de Deus.
E depois, no fim do dia, então estou pressupondo que essa oração Lexio Divina seja feita logo de manhã, porque à noite é justamente o momento de fazer uma espécie, a oração deve ser mais uma espécie de avaliação do dia. Como é que foi o meu dia? À luz dessa palavra que eu meditei de manhã, que eu orei de manhã, né? Os 4 passos dados de manhã. À noite, então, eu vou procurar me lembrar dos momentos do dia e sobretudo, agradecer pela iluminação dessa palavra durante esse dia e verificar até que ponto eu consegui colocar em prática a palavra de Deus. E assim, um dia após o outro, à medida que a pessoa vai praticando esse tipo de oração, vai crescendo naturalmente o seu amor a Deus, a sua comunhão com Deus, e isso vai refletir também nas relações com os irmãos e irmãs. Bem, ficamos por aqui hoje, essa semana. Na próxima semana, o assunto vai ser o jejum como autocontrole. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.